Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou fazer a leitura e a explicação de algumas atividades para vocês. Essas atividades foram enviadas, o texto e as atividades foram enviadas para vocês na segunda-feira em um arquivo em PDF, tá bom? Mas como houve muitas dúvidas aí, nós vamos fazer a leitura do texto e vamos comentar aí cada uma das atividades para vocês responderem e nós corrigirmos aí no final, até o final da semana, tá bom? Vamos lá, o nome do texto, do trecho aí é Mudanças. Nós temos aí, eu retirei esse texto e essas atividades de um outro livro e aqui há uma breve introdução. Vamos fazer a leitura? Um romance é uma obra de ficção, porém o autor utiliza muitos elementos da realidade para construir sua obra. Frequentemente, a miséria e o sofrimento humanos são retratados em obras ficcionais. É o caso de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse romance narra a saga de uma família nordestina flagelada pela seca, que, por isso, vê-se obrigada a andar pelo sertão à procura de melhores condições de vida. Leia um trecho dessa obra. Então, em Vidas Secas, nós temos aí uma família que vai em busca de sobrevivência, tá bom? Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá. Devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo! Gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno esperneou acuado. Depois sossegou. Deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, e resoluto examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto.
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim à Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo. Lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis, e a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Então nós temos aí um trecho do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tá bom? Nós temos aqui umas imagens, né, que nos ajudam a imaginar aí como é esse cenário. E aqui nós temos as atividades que é para serem respondidas no caderno, tá bom? Vocês vão pegar o arquivo lá, fazer a impressão, se quiserem pegar na escola, é só irem lá. E vão colar aí no caderno e vão responder apenas no caderno, certo? Como vocês vão colar essa página aí de perguntas, não é necessário copiar novamente. Vamos lá, vou discutir aqui com cada um de vocês essas questões que é para serem respondidas. E pessoal, qualquer dúvida a respeito de significação de palavras, vocês podem e devem pesquisar, tá bom? Se não tiverem dicionário, pesquisem na internet. Primeira questão, no trecho que você acabou de ler, quais elementos são fictícios e quais são reais? Nós vimos lá na introdução, antes de começarmos a leitura do texto, que nós temos elementos reais e elementos fictícios. Os fictícios são aqueles criados aí, né, pelo autor do texto, e os reais são aqueles que retratam realmente aquilo que existe. Bom, então vocês vão, ao fazer a leitura desse trecho, vocês vão identificar os elementos, aquilo que está ali no texto que é real e aquilo que é ficção, aquilo que é criado. 2. Na narrativa de ficção, os fatos se relacionam com o espaço em dois níveis, por meio do espaço físico ou geográfico e por meio do espaço social. O espaço físico ou geográfico é o lugar onde os fatos se sucedem, uma casa, uma escola, um ônibus, etc. O espaço social é aquele relacionado às condições socioeconômicas, psicológicas e morais dos personagens. Comente sobre esses dois níveis de espaço no trecho lido e explique o modo como eles se relacionam. Pessoal, nós temos aí um cenário geográfico, físico, né, que é a Caatinga, aí o sertão nordestino, e nós temos também o espaço social. O espaço social, como ali na questão mesmo já diz, nós temos a influência e a questão socioeconômica, psicológica e moral. Imaginem, eles estavam saindo do local em que moravam, em que viviam, para poder sobreviver, porque lá não havia condições disso acontecer. Então, vamos pensar, qual é a situação socioeconômica deles? Eles têm poder aquisitivo ou não? Por que eles estão aí em busca de sobreviver, de melhoria de vida? E como isso influencia aí psicológica e moralmente? Então vamos fazer essa relação. Há relação aí entre este cenário físico e o social? Claro que há, então vamos pensar aí um pouco a respeito disso e escrever. 3. No trecho, o narrador refere-se às crianças por o filho mais novo e o menino mais velho. Na obra toda, não é mencionado o nome próprio dos meninos. Sabendo disso, levante hipóteses sobre qual seria o efeito pretendido com esse recurso. Pessoal, por que os meninos não são nomeados? Eles não têm nomes próprios, como o Fabiano tem. Será por quê? Porque eles são tão miseráveis assim? Porque eles estavam perto de morrer? Ou porque eles representam uma sociedade aí que passa por essas dificuldades, uma comunidade, enfim, por quê? Você vai levantar hipóteses a partir da sua concepção.
O que são hipóteses aí? São suposições. Por que você imagina que isso aconteceu? Qual era a intenção do autor a fazer isso? Tá bom? Vamos para a quarta questão. No momento em que o menino mais velho começa a chorar, Fabiano irrita-se e diz ao filho: anda, condenado do diabo. Após algumas reflexões, sua cólera, ou seja, sua raiva, desaparece e Fabiano sente pena da criança. De que maneira então passa a ver o filho? Então, ao fazer a leitura ali, nós vemos que primeiro ele estava com raiva e depois ele foi sentindo pena. Então, de que maneira ele passa a ver o filho? Você vai fazer a leitura, interpretar e responder essa questão. Se não entendeu, leia mais de uma vez, tá bom? É importante você fazer a leitura do texto até você compreendê-lo. Quinta questão. O pensamento: impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato é atribuído ao narrador ou a Fabiano? Esse pensamento é do narrador, de quem narra o texto, de quem conta o texto a nós, ou do próprio Fabiano, do personagem Fabiano? Ao fazer a leitura, aí você vai interpretar e vai me dizer. 6. Qual a razão da cólera de Fabiano? Por que Fabiano estava com raiva, estava irritado? Isso está lá na primeira página do nosso texto. 7. No 8º parágrafo, Fabiano usa uma metáfora para se referir ao menino. Identifique-a. Primeiro, você precisa saber o que é uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem de comparação. Então, você vai buscar ali uma metáfora em que há essa comparação, mas não é qualquer comparação. Eu não utilizo como, por exemplo. Quando nós falamos o seguinte, vou utilizar aqui até um termo que ele mesmo usa ali no texto, né? Diabo. Aquele menino é um diabo, porque ele é muito custoso, esse menino é muito arteiro. Ou se não, quando nós vemos, geralmente quando nós vemos um bebê muito bonitinho, gordinho, falamos que parece uma boneca ou um boneco. Observem que é uma comparação. Isso é metáfora. Tem um momento ali do texto em que isso acontece. Tem vários momentos em que isso acontece. Mas ali, no 8º parágrafo, qual é a metáfora que Fabiano utiliza para se referir ao menino? Vai lá contar os parágrafos e identificar essa metáfora, essa expressão lá dentro do texto. É só para identificar e escrever. 8. Nesse trecho, há poucas falas das personagens. Sim, a Vitória, por exemplo, limita-se a produzir alguns sons guturais. Levante hipóteses sobre a razão disso. Ela utiliza apenas interjeições, né? Vai representar aí também todo o cansaço, a descrença dela, né? Por quê? Porque ela não estava nem utilizando palavras para se comunicar. Então, você, mais uma vez, vai levantar hipóteses, suposições. 9. Que efeito a leitura desse trecho provocou em você? Ao ler esse trecho, que você sentiu? Tristeza, raiva, rancor, você sentiu pena, você sentiu dó, você sentiu remorso? O que você sentiu? 10. O professor vai ler o texto para a classe. Pessoal, essa questão aqui eu até falei para o pessoal que não precisa responder, tá bom? Vamos fazer a leitura dela, mas não é necessário responder, pode pular. Durante a leitura, procure perceber o ritmo da narrativa. Em seguida, discuta com a turma em que o ritmo desse texto se difere de O Capitão Rodrigo, de que modo isso é alcançado e qual é o efeito pretendido. Porque aqui ele pede uma comparação com outro texto aí trabalhado neste livro. Esse não é nosso livro. Peguei essa atividade de outro livro, então não é necessário responder essa. 11. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos retrata a dura realidade do sertanejo nordestino. Qual seria a intenção do autor com isso? Por que ele tratou dessa realidade tão cruel aí do sertão nordestino? Por quê? Seria para denunciar, para noticiar, para contar isso? Ou para sensibilizar o leitor? Para quê? Você vai me responder. 12. E última questão, 12ª. A obra Vidas Secas foi escrita há cerca de 100 anos. Como é a situação do sertanejo nordestino atualmente? Converse com seus colegas sobre isso. Como nós agora estamos impossibilitados de conversar com os colegas, né? Não impossibilitados, mas aí
mais dificuldades para isso acontecer, você vai lembrar aí, se você viu no jornal, como está essa realidade nordestina. Caso você não lembre, pode fazer uma pesquisa, tá bom? Não copie as coisas da internet, né? A partir da sua pesquisa, construa a sua resposta, tá bom? Então, vocês vão responder apenas no caderno. Eu repito, não precisa copiar, vocês vão apenas responder aí essa atividade no caderno de vocês, vão tirar foto, vão me enviar e até o final da semana nós faremos a correção dessas atividades, tá bom? Qualquer dúvida podem me procurar no plantão que acontece das 9 às 11 da manhã. Um abraço, até a próxima aula e tenham um ótimo restante de semana.